Na última quinta-feira, este plenário deliberou a respeito de um requerimento que apresentei e que foi também subscrito por vários líderes de bancada desta Casa. Naquela sessão, que foi uma sessão diferente daquelas que ocorrem naturalmente nas quintas-feiras, nós tivemos um momento de debates, de discussão, que estava focado inteiramente sobre a questão da soberania dos poderes a respeito da própria democracia e da importância do Senado Federal no contexto da administração pública e da política brasileira. Penso eu que a grande maioria dos senadores que aqui estavam puderam entender e compreender muito bem o que estávamos fazendo naquele momento. Nós tínhamos uma presença, se não me falha a memória, total de 55 senadores. Eu falo de presença, porque na hora da votação, que foi solicitada como nominal, nós tivemos 52. Eu, como autor primeiro desse requerimento, solicitei ao presidente, na oportunidade, que a votação que desejava fazer naquela data de quinta-feira fosse transferida para o dia de hoje, exatamente porque não poderíamos tomar uma decisão tão importante que era nos imposta e ainda é imposta pela Constituição Federal com um quórum de apenas 52 ou 55 senadores. É uma decisão muito séria e de grande repercussão e, inclusive, é a primeira vez que o Senado delibera, à luz da Constituição de 1988, sobre tal assunto. E eu disse naquele dia, senhor presidente, que era meu desejo que nós tivéssemos um quórum íntegro, um quórum de uma grande maioria. E eu devo dizer a Vossa Excelência que temos esse quórum hoje. No painel constam 70 senadores, mas as informações que eu tenho da minha assessoria dão conta de que mais 3 senadores se encontram na casa e ainda não apuseram a sua presença no painel. Portanto, 73 senadores é um quórum de grande expressão e de grande qualidade para tomar uma decisão tão importante. É claro, senhores senadores, senhoras senadoras, que muitos me veem nesta tribuna como líder do PSDB e podem interpretar que a minha presença aqui se dá exclusivamente em função de estarmos votando algo que diz respeito a um senador do meu partido. Mas devo lhes dizer, antes de fazê-lo, eu estou aqui para chamar a atenção e pedir de cada um a atenção necessária para o que está inscrito na Constituição da República Federativa do Brasil, que eu e Vossas Excelências juramos cumprir. Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Em algum lugar deste país, a Constituição tem que ser obedecida, tem que ser respeitada, tem que ser louvada. E eu falo aqui com tranquilidade e com serenidade. Em nome desta Constituição, nós já tivemos impeachments nesse país. Em nome desta Constituição, nós já fizemos e já tomamos decisões que afetaram milhões de pessoas e que puderam, em determinado momento, se recusar ou contestar a decisão, e em outros momentos até aplaudi-la. Este Senado e eu pessoalmente não fomos eleitos para fazer alegrias, para conquistar simpatias, para ficar de bem com este ou com aquele segmento da sociedade.
Nós fomos eleitos para representar estados, para promover o Estado democrático de direito, para defender a Constituição, para valorizar a democracia e para trabalhar com liberdade, acima de tudo, para trabalhar com liberdade pelo povo que nos elegeu e por todo o Brasil. Se nós estamos aqui para fazer isso, é óbvio que nós precisamos votar esta matéria. É óbvio que o requerimento aprovado na última quinta-feira deve ser submetido, em termos de decisão, ao plenário desta Casa, no mérito do assunto que estamos tratando. E eu quero dizer a Vossa Excelência, Presidente Eunício, que tem conduzido muito bem esta Casa, que tem sabido exercer a condição de presidir os trabalhos com serenidade, com segurança. É meu dever, em nome do meu partido, em nome dos senadores que lidero, trazer aqui o nosso pedido, a nossa solicitação para que a matéria seja votada e, ao mesmo tempo, pedir a Vossa Excelência que os requerimentos apresentados sequer sejam acatados, porque eles não têm previsibilidade regimental. Não quero aqui fazer nenhuma desfeita e não quero fazer aqui nenhuma divergência em relação aos autores desse requerimento, porque efetivamente é um mecanismo que encontraram para manifestar sua opinião e, quem sabe, conquistar a opinião ou a concordância da maioria. Não há nada de errado na formulação do requerimento. Apenas entendo que ele sequer precisaria ser submetido ao plenário para que o plenário se manifestasse, porque seria como revogar a decisão anterior e não considerá-la como válida. E a gente não revoga uma lei simplesmente colocando. A gente debate, discute, analisa, verifica, mas nós não estamos falando, senadora Lídice, de uma lei, nós estamos falando de uma Constituição. E nós não estamos falando da vida de um senador. Eu não estou aqui defendendo nenhum senador e nem vou fazê-lo. Existe um foro competente para esta situação de análise de fatos e de julgamento, tanto para inocentar como para condenar. Não é o meu propósito fazê-lo, embora ofereça minha solidariedade a quem esteja respondendo a uma acusação e exija que no meu país o regime democrático que nós queremos tenha, acima de tudo, preservado o direito de defesa a quem merecer qualquer acusação. Por isso, eu faço aqui um apelo aos senhores senadores, aos senhores líderes, para que nós votemos essa matéria no presidente, para que considere essa hipótese. Existe muito comentário, inclusive, que eu ouvi no dia de hoje. Sim, existe o comentário de que talvez o judiciário pudesse conceder uma liminar a algum mandado de segurança e isso nos daria o conforto da não necessidade de votarmos hoje e aguardarmos para o dia 11. Existe a notícia de que o Tribunal Superior Federal votará no dia 11 uma ação direta de inconstitucionalidade que lá tramita desde maio de 2016. E talvez isso nos desse a tranquilidade e nós pudéssemos aguardar. Eu até acho que nenhum dos senhores e nem eu próprio gostaríamos, em muitos momentos, de votar determinadas coisas, porque a gente não foi eleito para ser juiz, a gente foi eleito para legislar. Mas já votamos em momentos muito difíceis nesta casa. Algumas vezes eu mesmo votei e fiquei muito triste por ter votado e por ter votado contrariando alguns interesses. Mas hoje nós não estamos falando disso. Hoje nós estamos falando de país, de poderes, de Constituição. E eu lhes digo, o que seria de nós se nós tivéssemos que julgar ou pré-julgar ou condenar pessoas? Tem quem esteja julgado pela justiça do meu país e mereceu condenação e anda livre na rua,
porque ainda espera recursos que impetrou serem julgados e ninguém faz críticas por tal fato estar acontecendo. Como é que podemos permitir que alguém seja condenado a um tipo de prisão sem sequer sem ser denunciado? A acusação todos podem fazer, o Ministério Público, a polícia e quem quer que seja, mas é preciso que a gente respeite o Estado democrático de direito. E em nome dele eu peço que os colegas senadores e as colegas senadoras realizem essa votação hoje. Não sei qual vai ser o resultado, senador Jader Barbalho. Não é isso que está em questão. A questão é cumprir a Constituição. Muito obrigado.